Olá a todos que estão acompanhando a série de entrevistas do Trânsito Manaus com os candidatos ao governo do estado do Amazonas. Nós vamos tratar aqui de temas relacionados ao trânsito e transporte. Meu nome é Steven. Assim como nas eleições para a Prefeitura de Manaus em 2012, nós queremos utilizar essas entrevistas para fiscalizar a execução das promessas. Você pode acompanhar essas entrevistas no youtube.com/Trânsito Manaus. Hoje nós estamos com o Marco Antônio Souza Ribeiro, o Chico Preto, 45 anos, formado em Direito na Faculdade Milton Lins, foi vereador 2 vezes em Manaus, deputado 2 vezes no Amazonas, filiado ao PMN. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Steven. Uma pesquisa que o Fórum de Líderes Jovens de Manaus realizou concluiu que o trânsito é o segundo maior problema na nossa capital. Outra pesquisa que foi realizada com o Trânsito Manaus constatou que aproximadamente 60% das pessoas acham que a educação é o principal problema do trânsito. Que medidas o seu governo tem em mente para agilizar e modernizar, expandir a atuação do Detran, não apenas na capital, mas também no interior, e como você pretende reforçar a aplicação da lei seca e outras campanhas de fiscalização e conscientização, tanto na capital e também levar isso a outras cidades? Bem, por primeiro eu quero agradecer a Deus acima de tudo e agradecer a oportunidade que vocês estão dando para que nós possamos falar de um tema bem específico, que é a característica do trânsito Manaus. Essa turma de pensadores que passaram a discutir a cidade de Manaus, passaram a fazer belas provocações ao poder constituído, às autoridades que compõem esse poder constituído, seja da prefeitura, seja do governo do estado. É extremamente válido o movimento que vocês consolidaram no nosso estado, principalmente na cidade de Manaus. Bem, eu quero dizer que eu concordo com o resultado dessa pesquisa. Eu acho que muito do problema do nosso trânsito tem a ver com a compreensão dos próprios usuários desse trânsito, quer seja você dono do seu veículo, quer seja você pedestre e precisa de transporte coletivo. Há ainda, na minha opinião, uma distância muito grande das nossas atitudes em relação ao trânsito, né? Às vezes eu penso que muita gente em Manaus acha que trânsito é problema de todo mundo, menos dele próprio. E essa é uma cultura que precisa ser trabalhada, isso não muda do dia para a noite. Mas muita gente ainda reclama do trânsito, mas estaciona em fila dupla, muita gente reclama do trânsito, mas ocupa vagas que não lhe pertencem, muita gente reclama da mobilidade e continua um trânsito pouco harmonioso em relação às suas atitudes e esse desafio que pertence a todos nós. Ao governo ou à prefeitura pertencem as decisões de obras que vão poder estruturar as vias da cidade, vão poder estruturar serviços que são prestados no estado do Amazonas, principalmente na mobilidade, no deslocamento de pessoas e cargas entre os municípios, assim como na cidade de Manaus, deslocamento de passageiros e de cargas entre os bairros, essa dinâmica que é comum à cidade de Manaus. Então, no nosso eventual governo, nós temos sim a clara noção de passos que precisam ser dados e não são passos fáceis. Eu ainda há pouco te falava que na política nós temos, assim, metaforicamente, 2 paneiros, né? Um paneiro de decisões fáceis e um paneiro de decisões difíceis. A minha geração, a sua geração e a geração depois de você, ela vai encontrar o paneiro das decisões fáceis já seco, porque todos aqueles que foram prefeitos ou governadores antes de mim, antes de você e antes de uma outra geração, já pegaram as decisões do paneiro fácil. O do paneiro cheio está até o tucupi, como a gente diz aqui no Amazonas. Então, é preciso meter a mão nesse paneiro e enfrentar decisões que são difíceis, são decisões de longo prazo, são decisões em algum momento impopulares, mas são decisões necessárias, para você poder realmente começar a trazer alguma expectativa de melhoria no trânsito, no transporte, na mobilidade de um modo geral. Então, a questão do anel viário é algo fundamental para que nós pensemos em sentido lato na organização da mobilidade na cidade de Manaus. É tirar das entranhas da cidade, é tirar da Djalma, é tirar
da Rua Tefé, é tirar da Constantino Neri, é tirar da Recife, é tirar das principais vias da cidade de Manaus todo o deslocamento de carga que sai do distrito industrial, que tem uma produção intensa e precisa passar pelo meio da cidade para levar para o aeroporto, para levar para um porto, para que essas mercadorias possam escoar. Essa questão do distrito, rodovias e portos, a gente vai ter perguntas específicas para tratar. Perfeito. Então, em Manaus, é preciso, como estou te falando, obras estruturantes que passam pelo governo, em articulação com a Prefeitura de Manaus, que tem boa parte dessa responsabilidade, porque o transporte coletivo pertence à cidade de Manaus, mas naquilo que cabe ao governo, eu tenho dito a alguns amigos que espero que votem em mim, eu tenho pedido votos a eles e digo o seguinte, que na minha cabeça a questão do comportamento do motorista, do condutor, que tem uma ação própria que é a blitz da lei seca hoje, na minha cabeça isso precisaria ser feito com mais intensidade. Se eu não me engano, a blitz da lei seca tem somente uma única equipe que se desloca aí com um esforço muito grande, mas nós precisaríamos estruturar isso ao ponto de pelo menos as quintas, sextas, sábados, historicamente dias de maior consumo de bebida alcoólica, dias de maior efusividade na cidade, de festas e eventos, essas blitz precisariam pelo menos estar acontecendo em pelo menos 4 zonas geográficas da cidade. Então, nós temos uma e é claro que é preciso estruturar isso na cidade de Manaus para que ela alcance o maior número de zonas geográficas. O desafio é levar isso também para o interior do estado. Política pública, geralmente na época da eleição tem 62 municípios, na época da execução tem 1, 2, às vezes 10, né? Então levar isso para a região metropolitana, Manacapuru, levar isso para Itacoatiara, levar isso para Presidente Figueiredo e levar também alguns municípios em que pese não tenham ligação rodoviária, mas que tem município são cidades que têm uma intensidade de trânsito também muito grande, por exemplo, Tabatinga, Tefé, Coari, são cidades com uma intensidade de trânsito muito grande. Então o desafio vai ser você levar a estrutura do Detran para essa realização de serviço e melhorar efetivamente a prestação de serviço que o Detran presta com relação à emissão de carteiras, seguro, o seguro de acidentes, seguro contra acidentes de trânsito, que é o DPVAT, que ainda, na minha opinião, é uma estrutura muito lenta com relação a essa que é uma necessidade muito premente no interior. As pessoas sofrem muito acidente, principalmente de moto, e ainda não conseguem acessar o DPVAT, principalmente no interior. Isso é algo que nós já fizemos várias campanhas de esclarecimento, dizendo que não precisa de advogado, você pode resolver sozinho, mas a estrutura pública que pertence ao Detran, ela ainda não reage de forma eficiente ao ponto de garantir aos cidadãos que precisam lançar mão do seguro DPVAT, acidente, morte ou invalidez permanente, não conseguem acessar isso de maneira eficiente. Então, nós queremos enfrentar essa questão e tornar essa prestação de serviço mais eficiente. Certo. Nós já presenciamos várias discussões a respeito de quem teria atribuição de realizar a manutenção da malha viária do Distrito Industrial. Pretende fazer para resolver definitivamente o problema do tráfego na região, tendo em vista tanto o comprometimento da mobilidade dos trabalhadores, sim, quanto das cargas naquela área da cidade, que afeta diretamente a produtividade do polo industrial e, consequentemente, a economia toda do Estado. Pois bem, eu penso que caberá a mim discutir de forma firme, de forma muito intensa, com quem quer que seja o próximo presidente da República, o descontingenciamento das receitas do polo industrial de Manaus, porque a Suframa ela tem a receita própria, 2% de uma taxa, a taxa de administração da Suframa. E isso perfaz ano após ano um valor que não é pequeno. A própria gestão do sistema viário do Distrito Industrial depende desses recursos. Né? Discutir isso em alto e bom nível com o governo federal. Vencendo essa questão, a Suframa pode ajudar a cidade de Manaus, ajudar as administrações públicas nessa questão de gestão, de sinalização. Né? A sinalização não só semafórica, vertical, horizontal, a própria manutenção da malha viária, porque as empresas recolhem aquela taxa e aquilo pode ser, deve ser reinvestido na própria condição
daquele pequeno sistema viário, que não é tão pequeno assim, de pequeno para a cidade, mas que é um sistema viário grande, com uma boa extensão de malha viária, que precisa de manutenção permanente. Então, nós pretendemos primeiro dar esse passo. Se isso, porventura, não der certo, é claro que nós precisamos sentar com a Prefeitura de Manaus e discutir um protocolo de responsabilidades. A quem cabe o quê? Se couber ao governo do Estado parte disso, o governo do Estado não vai se eximir da responsabilidade de organizar o sistema viário, bem como traçar alternativas, como eu disse, de obras de infraestrutura que possam fazer com que esse deslocamento, que é próprio da relação do distrito com a cidade, possa exatamente aliviar as entranhas da cidade, né, que é a ideia do anel viário, que vai fazer com que todo esse trânsito pesado do distrito possa passar a tangenciar a cidade, aliviando a cidade, a sua mobilidade, o seu trânsito, porque está ficando muito desagradável você conviver com essa situação. Mas a gente sabe que não tem outra alternativa a curto prazo. O anel viário é algo de médio e longo prazo, é algo que talvez com muita competência e eficiência em um governo de 4 anos você consiga ter toda a extensão do anel viário pronta para que a cidade realmente possa sentir o alívio do deslocamento daqueles contêineres de 40, de 20 caminhões que trabalham com deslocamento de carga do distrito para o porto e para o aeroporto de Manaus. Nós temos poucas rodovias estaduais no Amazonas, em grande parte devido à vocação hidroviária do Estado, que trataremos numa questão seguinte. Você se compromete em dar continuidade às obras de ampliação da M70, sinalização da M258 e tem em mente duplicação e manutenção de outras rodovias estaduais como a M10? Além disso, tem em mente se nós teremos mais pontes de grande extensão, como uma que liga o Careiro à região metropolitana de Manaus? Bem, eu vou além. Eu te digo que toda obra que efetivamente estiver iniciada, ela será por nós com determinação, até mesmo com obstinação, será por nós concluída. Quer seja a obra da M010, quer seja a obra da Avenida das Flores, obras de grandes eixos urbanos de deslocamento serão por nós concluídas com eficiência e com obstinação no nosso governo. Mas nós precisamos ter olhos para outras soluções de grande porte para a própria mobilidade, principalmente da região metropolitana de Manaus, mas também para o Amazonas. Eu me refiro à BR-319. Eu serei uma voz ativa, firme, com relação à conclusão da BR-319. Eu penso que esse é um eixo de integração para o Amazonas fundamental para que nós possamos pensar em mobilidade e deslocamento de passageiros e de cargas, mas uma alternativa. Acho que o Amazonas não pode ficar refém só de portos e aeroportos. É preciso ter deslocamento por terra de passageiros e de mercadoria também como uma alternativa viável para a integração do Estado e o desenvolvimento de nossa economia. Então, a BR-319 será a pauta constante da nossa atuação junto ao governo federal. A M010, como eu te falei, a M070, a obra será concluída no nosso governo, não vai ser concluída agora, então no próximo governo de 4 anos, o nosso será concluída. E a M010, que é também um outro eixo importante para a consolidação dessa mobilidade na região metropolitana de Manaus, passará por uma discussão aí significativa. Um novo traçado para a M010 e, por conseguinte, um novo eixo terrestre para carros, ônibus, enfim, e outros tipos de máquinas, ou um novo modal de deslocamento. Eu me refiro à possibilidade, que não é absurda, de um modal ferroviário. Isso existem estudos, existem possibilidades com relação a essa questão de você levar. O único desafio é exatamente porque na M010 tem muita área de várzea. Então, como você superar a questão de várzea, até mesmo para a obra onde você precisa fazer de rolamento terrestre para carros, para ônibus e outros veículos pesados, a questão da várzea vai ser um desafio. Mas, ao pensar nessa integração Manaus-Taquatiara, o que justificaria a construção de um porto de grande escala, de grande calado, para que os navios não precisassem mais deslocar de Taquatiara até Manaus, que é algo em torno de 11 a 12 horas de deslocamento, você economizaria
combustível, economizaria deslocamento, tempo de viagem. E de Manaus para de Itacoatiara para Manaus, 2h30, 3 horas com segurança, né? São 9 horas de diferença de um barco que passa de Itacoatiara até Manaus. Mas é queima de combustível também. Então você tem componentes econômicos de tempo de deslocamento, mas também de menos impacto no meio ambiente por conta da queima do combustível. Isso é algo que precisa ser avançado com responsabilidade e se pensar se é a duplicação com o novo traçado, porque hoje, se essa estrada fosse feita, Steven, ela não teria mais o mesmo traçado. A M010, quando foi concebida, não se tinha toda a tecnologia de construção de estradas que nós temos hoje. Então, com certeza, o traçado da M010 seria muito mais retilíneo em alguns trechos, porque ele é extremamente sinuoso daqui para Rio Preto da Eva. Você pode perceber que ele é extremamente sinuoso, vai, volta. Então, teria um outro traçado, seria uma obra nova em alguns aspectos. Ou a ideia, como te falei, da ferrovia, que poderia também ser uma solução. É questão de aprofundarmos as possibilidades, quantificarmos o custo para que o Estado tome a decisão de lançar mão aí de um financiamento nacional ou internacional, porque eu creio que, pensando no Amazonas de hoje a 50 anos, com a possibilidade dos benefícios da Zona Franca serem estendidos para municípios como Itacoatiara, isso justificaria, né, um novo traçado, uma nova infraestrutura, um novo eixo viário, ou de rodovia ou de ferrovia, para que nós possamos distribuir essas dinâmicas de carga e passageiros que são próprias da nossa condição de polo industrial e nessa perspectiva, como eu te falei, de indústrias sendo instaladas em Manacapuru, em Itacoatiara. Isso é preciso realmente que nós venhamos a aprofundar. Agora, existem outras rodovias que precisam ser enfrentadas no Amazonas. A BR-317, que é Boca do Acre, Rio Branco. Tem um trecho de 100 quilômetros que até hoje o Amazonas não conseguiu desenrolar isso, não conseguiu resolver essa questão. Os 100 quilômetros dentro do estado do Acre estão resolvidos, mas até hoje, ou por falta de interesse, ou por falta de prioridade, esses 100 quilômetros da BR-317 também não foram resolvidos. Acho que o governo também foi muito pouco efetivo na questão da BR-319, porque é preciso que o Amazonas tenha um posicionamento político firme e intenso com relação a esse eixo estruturante, que é a BR-319. E eu, nos últimos anos, não vi vozes no governo do Estado com uma postura firme, decisiva, de diálogo e até mesmo de constrangimento junto ao governo federal para que a BR-319 não estivesse ainda do jeito que está. O transporte hidroviário é o meio de locomoção mais comum no Amazonas. É que o estado do Amazonas possui terminais hidroviários em 5 cidades, que é Boca do Acre, Itacoatiara, Parintins, Humaitá e Manaus, sendo esse último privatizado, além de outros pequenos portos em outras cidades do interior. Nós também temos Parintins, Coari, Erunepé, Labra e Tefé, que são municípios que contam com aeroportos de vocação regional, Tabatinga e Manaus, que são aeroportos internacionais, sendo o aeroporto de Manaus o terceiro maior, que tem a maior movimentação de cargas no Brasil, atrás apenas de Guarulhos e Viracopos. Apesar de não ter sido concluído a tempo da Copa, o aeroporto de Manaus está em avançada fase de ampliação. O nosso porto de Manaus, conhecido também como Rodway, ele não tem recebido melhorias há um certo tempo. Qual o papel desses dois locais para o desenvolvimento do Amazonas? E existe no plano de governo a intenção de construir ou reformar portos e aeroportos, em especial na região metropolitana de Manaus? Bem, isso tudo se resume a uma palavra: logística. O Amazonas vive um desafio logístico já de décadas. E Manaus hoje vive um apagão logístico, que seja da mobilidade de cargas e passageiros, que seja pela mobilidade de informação. Eu digo que logística também a gente pode colocar um componente aí que é fundamental para o desenvolvimento hoje da economia do Estado, que é internet, telecomunicação. Telecomunicação é infraestrutura básica para um Estado como o Amazonas. Nós temos um capítulo dentro do nosso programa de governo que é a possibilidade, nós temos a ideia de um projeto de levar, pelo menos nos 4 primeiros anos, internet por fibra ótica, banda larga, fibra ótica, para os 20 maiores municípios do Estado.
rebaixando aí essa internet que vem pelo Linhão de Tucuruí, porque tem uma fibra que vem pelo Linhão, então você rebaixaria para os municípios do Baixo Amazonas, principalmente Parintins e Itacoatiara, que estão dentro desse rol dos 20 maiores municípios, e para aqueles outros que não passam, né, que não estão na ilharga do Linhão de Tucuruí, a fibra ótica como um projeto a ser desenvolvido pela Prodan, que é braço executivo do governo do estado, mas com financiamento do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação, o FUS, que tem mais de 16 bilhões de reais prontos para receberem projetos, e até hoje o governo do Amazonas sequer apresentou um único projeto para o levante de recursos para levar internet. Então, dentro de logística, eu quero fazer esse adendo aí. Mas na logística de transporte de cargas e passageiros, eu te digo que, primeiro, nós precisamos ter gestão nesse processo. Nós temos obras e nós precisamos ter gestão. Eu conheço um projeto que é do pessoal da ESTE, da Escola Superior de Tecnologia da UEA, que nós podemos e devemos adaptar isso nos barcos que fazem o transporte de cargas e passageiros. E aí eu vou pintar um quadro para que não só vocês, Steve, mas para que os telespectadores do canal do Trânsito Manaus possam imaginar comigo. Eu vejo como extremamente possível e necessário até, e tem que ter ousadia para fazer isso, que o cidadão que saia daqui de Manaus indo para Tefé, ou vem de Tefé para Manaus, ele possa chegar no terminal hidroviário e ele veja na televisão, assim como ele vê no aeroporto, a hora que o barco vai sair e a hora que o barco vai chegar. Para isso, você vai adaptar nos barcos a tecnologia de chip ligados a satélite, que você mede a velocidade do barco, a distância a ser percorrida e você tem a hora aproximada que o barco vai chegar naquele município. Mas eu preciso ter gestão também nesses portos, nesses terminais hidroviários. A Arsan precisa estar presente, né? Ou o governo do estado dialogar com a companhia Docas do Maranhão, que se eu não me engano, que é a AIMOC, que é um braço do governo federal, que está administrando esses portos, para que nós possamos implantar serviços de controle do passageiro que entra, do passageiro que sai, né? O rol de passageiros que entram e saem em determinado município. Tudo isso chama-se gestão. E eu tenho olhos para essa questão e vou envolver a Arsan junto à AIMOC, que é o braço do governo federal, para que nós possamos dar comodidade, possamos dar eficiência, possamos dar um serviço de melhor qualidade aos homens e mulheres que andam de barcos aqui. Mas para isso é preciso organizar essa ida e vinda de barcos. O que acontece hoje é que existe uma quantidade de barcos que agora nesse período fazem, um exemplo, fazem linha Manaus até Tabatinga e vem parando nos municípios da calha do Médio Solimões e do Alto Solimões. Mas quando chega na época do Festival de Parintins, alguns barcos já se deslocam para fazer o fluxo de Parintins. Então, isso é um prejuízo muito grande, isso é uma conturbação dentro do serviço que é preciso ser enfrentado. Mais ou menos a lógica do transporte aqui em Manaus. Esses barcos que fazem Manaus-Tefé precisam ter garantia de que, ao continuarem fazendo só Manaus-Tabatinga, nenhum outro barco, em determinado momento, vai, como a gente diz, furar o olho, né, dessas embarcações que fazem esse transporte. De igual modo, os barcos que fazem Manaus-Parintins, quando chegar na época do festival, que ninguém de olho no festival venha tirar o direito de você trafegar com as pessoas. É preciso fazer o próprio processo ou de licitação ou de permissão dos barcos para que eles possam fazer todo esse trânsito, todo esse tráfego de passageiros e cargas no Amazonas. É preciso fazer um processo de sinalização dos nossos leitos de rios, são as hidrovias, né? Principalmente pela questão de cargas aqui na hidrovia do Madeira, mas a hidrovia que sai também aqui pelo Baixo Amazonas e que navega aí até o estado do Pará e aí ganha o mar e com transporte de cargas, inclusive de cargas pesadas. É preciso, pensando ainda nessa questão de aeroportos, ter a meta, e nós temos isso como meta, Steve, pelo menos um aeroporto regional com pouso e decolagem manhã, tarde e noite. Isso é uma questão até de socorro. Nós não temos essa condição hoje no Amazonas. Então, se alguém sofrer um acidente
de graves proporções no interior do estado, você precisa esperar o dia seguinte, o raiar do sol, para que você possa aterrissar uma aeronave e socorrer uma vida que precisa de um atendimento especializado em Manaus. Então, é preciso ter, pelo menos em cada calha de rio, um aeródromo, um aeroporto, com a capacidade de receber pouso e decolagem a qualquer momento do dia. Mas é preciso também que o Estado defina com o governo federal e com as prefeituras a quem cabe o gerenciamento, porque os municípios não têm condições de gerenciar isso. Os municípios têm poucos recursos para que possam gerenciar, a não ser que passem a cobrar algum tipo de taxa pelo pouso e decolagem dessas aeronaves. É algo que precisa ser discutido também com muita responsabilidade. Então, num primeiro momento, caberá ao Estado ter essa administração, dotar esses aeródromos de uma pequena infraestrutura, inclusive de combate a incêndio, no caso real, preciso ter o carro lá de combate, um pequeno grupamento de bombeiros que possam fazer esse acompanhamento. Nós temos aí uma infraestrutura aeroviária e hidroviária com grandes desafios e que precisam ser enfrentados. Eu tenho essa clara compreensão do diálogo que é preciso ter com o governo federal, mas também das decisões que nós tomaremos para que essa infraestrutura de deslocamento de carga e passageiros possa realmente ter uma solução. E aqui em Manaus, para a gente poder localizar bem, o Estado do Amazonas, o governo do Estado precisa induzir, num primeiro momento, ou até mesmo ter a ousadia de ser um parceiro, numa parceria público-privada, com uma nova estrutura portuária. A princípio, eu vejo a possibilidade desse porto, com a indução da infraestrutura viária, que é uma área onde o Estado do Amazonas já tem a ideia de construir o polo naval, que é um outro segmento importante para o Amazonas de hoje, aos próximos 50 anos, e como uma alternativa de diminuição da dependência exclusiva da Zona Franca. Eu penso nesse porto, nessa proximidade ali, que é uma área bem depois ali do encontro das águas, e que as mercadorias viriam por esse eixo viário, entrando na área do distrito e a partir daí, né, sendo distribuídas na cidade de Manaus. E a outra possibilidade é aquela que a gente já comentou, quem sabe um porto de grande calado em Itacoatiara, diminuindo todo esse impacto. Mas aí a gente volta àquela ideia primeira, preciso discutir antes se é a duplicação ou um novo traçado da M010 ou um novo modal de deslocamento de cargas e passageiros que poderia ser o ferroviário. Certo. Então, pensando assim, dentro de 50 anos, como que daqui a 50 anos vai encerrar o atual prazo Porque de 59, mais precisamente. Da Zona Franca de Manaus. Como você enxerga o Amazonas de 2073? Olha, com soluções de logísticas resolvidas, porque é a logística que vai garantir a competitividade do nosso Estado, da economia do nosso Estado, não só a economia do polo, mas de toda uma economia que eu, como amazonense do caroço, pretendo induzir o desenvolvimento no interior, que é a nossa economia originária, né? Eu me refiro ao açaí, eu me refiro a abacaxi. A gente falando de M010, o Novo Remanso está ali, que é a maior produção de abacaxi do norte do país, está aqui no estado do Amazonas. É preciso induzir toda essa economia e para você poder pensar na indução da economia, você vai precisar de eixos viários, precisa de estrutura logística, de infraestrutura logística. Então, sem infraestrutura logística, onde eu acoplo aí a questão da internet, porque, Steven, em que pese com novas rodovias, em que pese com sistemas de deslocamento de carga e passageiros modernos, no estado como o Amazonas, a mobilidade também da informação é importante. Senão a gente não precisa, quer dizer, é ineficiente você pensar para resolver um problema, você precisa sair de Itacoatiara de carro numa rodovia nova para vir em Manaus resolver um problema. Você resolve, tem que resolver por internet, né? Envio de documentos, envio de fatura, envio de prestação de contas. Não dá para pensar hoje na infraestrutura logística sem acoplar o componente internet como fundamental para que você possa fechar essa cadeia de infraestrutura logística para um estado como o Amazonas. Então, é portos, aeroportos, rodovias e internet como
a cadeia necessária para que nós possamos induzir e garantir a competitividade da nossa economia, quer seja do polo industrial ou de outras economias que hoje não dependem do polo industrial, mas que são economias originárias, que têm um potencial enorme a serem explorados e um valor enorme a ser agregado para que o nome do Amazonas e da economia do Amazonas cada vez seja levado mais longe, Brasil e mundo afora. Certo. Então, agora nesse momento final, você pode tratar brevemente das suas demais propostas sobre trânsito e transporte à frente do governo do Estado, que talvez não tenham sido abordadas aqui, e deixar uma mensagem da sua candidatura e dos seus demais objetivos. Bacana. Bem, eu penso que sobre infraestrutura, as perguntas que você ofereceu aqui, elas são suficientes para explanar, para deixar claro o que nós pensamos e o que nós pretendemos fazer à frente do governo do Estado, ao ponto de, num governo de 4 anos, eu sou contra a reeleição, eu acho que a reforma política precisa vir. Na minha cabeça, são mandatos de 5 anos sem reeleição, porque a oxigenação no processo democrático é algo que eu acredito. Fui presidente da Câmara, não me arvorei em tentar mudar a lei orgânica da cidade de Manaus para permitir reeleição. Passei só por um mandato, porque exatamente acredito nisso, né, e pago o preço daquilo que acredito. Mas no mandato de 4 anos, nós pretendemos exatamente dar início a tudo isso que nós comentamos aqui com você. E que esses são programas, são atividades que não podem ser consideradas atividades de um governo. É preciso que sejam encaradas como atividades e programas de um Estado, e que vão passar por mim, vão passar por outros governadores, vão passar por outros prefeitos. É que preciso haja o equilíbrio, o compromisso público necessário para que você dê continuidade a isso. Então, eu reafirmo aqui que darei continuidade às obras de infraestrutura que estão em curso. O anel viário, a M010, a M070, a Avenida das Flores, a própria ideia da BR-317, a BR-319, que é algo que vai nos mover muito junto ao governo federal. Então, esses compromissos eu reafirmo aqui. Com relação à nossa caminhada ao governo, Steven, eu quero dizer que, na minha vida, nada veio de mãos beijadas. Eu não venho de família com tradição política, eu tomei a decisão de encarar a vida pública porque me sentia preparado em determinado momento da minha vida para ser vereador na cidade de Manaus. E cheguei lá com um mínimo de maturidade e ali adquiri mais maturidade e conhecimento. Quando entendia que já tinha maturidade e o conhecimento suficiente para dar um outro salto, eu me candidatei a deputado. E cheguei lá com o mínimo necessário para compreender as dinâmicas do Estado e adquirir toda a maturidade, todas as informações necessárias para que hoje eu pudesse dar mais um passo. Tudo na minha vida foi feito com muita maturidade. Eu não me elegi vereador, já me candidatei a governador do Estado, eu me elegi vereador, já me candidatei a prefeito. Isso é muita precipitação de quem pensa assim. É preciso ter a paciência, é preciso ter a humildade, a serenidade de adquirir conhecimento. E aos 45 anos, adquiri a maturidade, adquiri o conhecimento político, adquiri a maturidade espiritual para entender quais são as decisões e em que momento essas decisões precisam ser tomadas para surtir os efeitos necessários nas vidas dos concidadãos amazonenses e brasileiros que moram no nosso Estado. Então, eu estou preparado para tomar essas decisões. Mas eu quero ir um pouquinho além, tomar decisões também no âmbito da educação. Então, eu sonho em ver o Estado do Amazonas com jovens que saiam da escola pública, não só com um diploma, mas que os jovens possam sair da escola pública com uma profissão. É algo que a Lei de Diretrizes e Base da Educação do nosso país já prevê já há alguns anos. A possibilidade de você combinar o ensino regular com o ensino técnico profissionalizante. Eu não estou falando aqui de construir mais escolas. Eu vejo esse erro clássico nas vozes dos candidatos, dizendo o seguinte: o meu compromisso na educação é construir, mas não sei quantas escolas. Como se construir escolas por si só transformasse a realidade socioeconômica da nossa gente, do nosso povo. É preciso pensar num novo modelo pedagógico, educacional para o Amazonas. E esse novo modelo passa por nós colocarmos na rede pública, no segundo grau, no nível médio, cursos técnicos profissionalizantes a partir do segundo ano do nível médio, onde o garoto
Eu acredito em modelo de tempo integral, estuda de manhã, de tarde, mas num desses períodos o garoto começar a fazer curso técnico. Então a escola no estado vai fazer a seguinte pergunta para esse jovem: você quer ser o que quando sair da escola? Curso técnico de edificação, gastronomia, laboratório, contabilidade, informática, eletrônica, elétrica, porque é essa formação profissional que vai, na minha opinião, ajudar também a desenvolver esse estado do ponto de vista da sua economia, mas também gerar um leque de oportunidades para a nossa juventude. Eu sonho em ver esse jovem chegando na FEAM e tendo a ousadia, ele preparado para isso, ele tendo a maturidade para isso até 25 anos de idade, não mais procurar um emprego, mas o jovem empreendedor ter a coragem de abrir a sua primeira empresa. Então eu sonho em ver a FEAM e farei com que a FEAM volte à sua vocação originária, que é financiar os pequenos negócios. E aí vem a ideia da primeira empresa para jovens até 25 anos, que vão apresentar o seu plano de trabalho, a sua ideia de trabalho, e a FEAM, com orientação técnica, mas com recurso, ajudar a jovens que nos ouvem nesse momento a abrir o seu pequeno negócio. Saem da escola com a formação ou saem da faculdade preparados, querem abrir o seu negócio, e a FEAM com um programa específico para os nossos jovens. Eu sonho também ver as escolas com uma nova pegada em relação à comunidade, sabe, Steven? Eu vejo que a escola está muito desconectada da realidade das famílias e da comunidade, por conseguinte. A prova maior disso é que quando eu vou a bairros da cidade de Manaus ou de qualquer outro município, eu chego lá e pergunto: a quem pertence essa escola? As respostas mais comuns são essas: aquela escola pertence à prefeitura ou pertence ao governo do estado. Por outro lado, quando você pergunta a quem pertence àquela igreja, a comunidade, com um orgulho tremendo, ela diz o seguinte: aquela igreja pertence à comunidade. Por essas respostas, você já percebe que a igreja há uma noção de empoderamento, de pertencimento por parte da comunidade, mas da escola há um distanciamento. Voltar a reconectar, ou reconectar a escola na vida da comunidade é algo que é fundamental para que nós possamos pensar em fazer aquilo que é o que mais me motiva à frente do governo do estado, que é dar uma opção concreta para as famílias do Amazonas com relação ao maior desafio que eu penso que um governador vai enfrentar. É o desafio de se ter uma ação, uma política pública de enfrentamento pela prevenção ao fenômeno do uso e do abuso cada vez mais intenso de drogas, lícitas ou não. Os nossos jovens estão tendo contato físico com a droga cada vez de forma mais precoce. Eu vi drogas a primeira vez na minha vida aos 17 anos e não as consumi porque durante muito tempo na minha vida eu pratiquei esporte. Era o meu professor de natação, o Alfredo Jacaúna e o Ali Almeida, ali no Olímpico Clube. Eles, durante 10 anos, na minha cabeça, eles cantavam um mantra: atleta não fuma, atleta não bebe. Até hoje eu não bebo e não fumo. E hoje, jovens com 10 anos, crianças com 10 anos, estão vendo drogas. E os pais não estão preparados para lidar com esse assunto. Não há família no Amazonas, Steven, que esteja preparada para lidar com esse fenômeno. Se nós não formos capazes de lançar um programa, de lançar uma ação onde a escola seja o centro disso, onde a família possa ser recebida por psicólogos, por assistentes sociais preparados para lidar com a questão, por assistência espiritual, eu acredito muito nisso, o pastor, o padre da comunidade, que recebam as famílias para mostrar à família como é que se lida com isso, desde as pequenas idades, para que os nossos jovens possam ser alvo da construção aqui dentro de um reboco que é fundamental para que ele saiba dizer não à droga no momento certo. Porque existem duas verdades. Uma, a verdade é de que nenhum governador será capaz de dizer para você ou dizer para os telespectadores do Trânsito Manaus o seguinte: eu, se for governador, nunca mais os jovens do Amazonas vão ver droga na frente. Isso é impossível. A droga é um fenômeno mundial que nós precisamos ter compreensão dela. Mas eu posso dizer que eu, como governador, nós aprenderemos juntos, o governo do estado e as famílias amazonenses, a como lidar com isso sob o caráter de prevenção, para que nós possamos enfrentar desde as pequenas idades, com as famílias preparadas, o caminho concreto, um caminho onde o jovem vem para a escola a partir das 5 horas da tarde, e aquelas piscinas que estão hoje aí paradas, aquelas quadras que estão hoje aí paradas depois de 5 horas da tarde, se transformem num verdadeiro berço, numa verdadeira incubadora
de jovens que pelo esporte vão começar a entender o fenômeno do uso e do abuso de drogas, e que nós vamos colocar tanto aqui quanto aqui, com as famílias desses jovens participando, esse processo de preparo, de construção desse reboco para que nós possamos dizer não, preparar o jovem para esse fenômeno de uso e de abuso de drogas cada vez mais precoce. Eu chamo disso, a gente vem chamando essa ideia de PAC da família. É um local onde a família se encontra, o jovem vem, pratica esporte, a natação, o vôlei, o jiu-jitsu, o judô, mas a família vem também para aprender a dialogar e a entender como esse fenômeno chega cada vez de forma mais precoce às casas, às famílias do nosso Amazonas. Então, por tudo isso, é que eu lanço o meu nome ao Amazonas, depois de 16 anos de vida pública, de 4 mandatos, onde pude aprender, onde pude amadurecer, e não é uma aventura não, é uma convicção de que o Amazonas merece muito mais. Eu tenho a convicção que move pessoas que têm o Amazonas como um verdadeiro foco, a verdadeira meta. E assim como muitos amazonenses, Steven, a minha geração e as gerações futuras não desistiram do Amazonas. Nós não vamos desistir do Amazonas como outras gerações não desistiram do Brasil. Eu quero aqui nesse momento pedir a oportunidade a você que é cidadão, eleitor, estou pedindo o seu voto, mas pedir também a oportunidade de que o teu telespectador acompanhe o nosso programa eleitoral, acompanhe o nosso desempenho, a nossa campanha no nosso Facebook, que é Chico Preto 33, e possam ali estar acompanhando todos os nossos projetos, propostas, a caminhada que se desenrola já desde o último dia 5 de julho e que vai ficando cada vez mais intensa. O Amazonas merece muito mais e nós acreditamos, eu tenho a convicção de estar preparado para assumir esse desafio em nome das famílias do meu estado, em nome das famílias do estado do Amazonas. Muito obrigado. Muito obrigado. Então você acompanhou aqui mais uma entrevista com um dos candidatos ao governo do estado do Amazonas. Nós vamos estar ao longo desse período antes da eleição colocando essa conversa com todos os candidatos para acompanhar no youtube.com/Trânsito Manaus. Você pode também ver o chamado dessas entrevistas no Twitter e no Facebook. E em breve nós teremos com outros vídeos. Obrigado, Chico, pela participação. Obrigado.